extrair a massa mineral em conformidade com o plano de lava, bem como a realização das operações de recuperação de acordo com o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, ambos aprovados nos termos da Lei de Pedreiras. Atribuição de licenças. Constitui procedimento de atribuição de licenças de exploração, todas as decisões e atos de licenciamento e ampliação de pedreiras. A atribuição de licença de pesquisa é da competência da GEG, sendo que a atribuição da licença de exploração pode ser da competência da GEG, nos casos das pedreiras de 1 e 2, das classes 1 e 2, ou das câmaras municipais, se forem pedreiras de classe 3 e 4. As pedreiras situadas nas áreas cativas e áreas de reserva são sempre da competência da GEG a atribuição das licenças. Aqui, novamente, voltando ao site, esta informação também está disponível. Agora, aqui. Bem. Depois, para a licença de exploração, existe o artigo 27 que define os requisitos. Portanto, é necessário o preenchimento do requerimento, do pedido de atribuição de licença de exploração. É necessário a certidão de parecer favorável de localização, nos termos do artigo 9, artigo 9, quando é da Câmara Municipal, quando previsto como espaço de indústria extrativa ou área cativa, ou é a CCDR nos restantes casos. Não é necessário este parecer de favorável localização nos casos em que existe a DIA. O título de comprovativo da propriedade do prédio ou certidão do contrato, caderneta predial ou certidão de contrato de exploração, sob a forma de escritura pública. E o termo de responsabilidade do técnico responsável, as plantas de localização, as plantas de cadastrais e as plantas topográficas. É necessário uma justificação sumária da viabilidade económica, o plano de pedreira, já vamos ver o que é que compõe o plano de pedreira, e o estudo de impacto ambiental nos casos em que ele é exigido. Portanto, também está disponível no site da GEG. Conseguir entrar. Mas também está disponível no site da GEG. Vou aqui mostrar. Ups, também está aqui no site da GEG essa mesma informação. Portanto, os requerimentos todos dos pedidos estão disponíveis. Deixa-me ver se eu encontro, que eu agora não estava a conseguir encontrar as minutas. Portanto, todas estas minutas dos requerimentos estão disponíveis no nosso site. Portanto, este requerimento que é necessário preencher, portanto, é a parte simples da questão. Aqui depois tem os anexos e aí é que é preciso colocar as plantas e as certidões e os títulos, e isso tudo faz parte do requerimento. Voltando aqui à apresentação. A ver. Depois, o estudo de impacto ambiental, quando exigido, quando é que ele é exigido? Portanto, é exigido para pedreiras com mais de 15 hectares ou que tenham uma produção anual de mais de 200 mil toneladas. Estes 15 hectares pode não ser só de uma pedreira, portanto, sempre que há um conjunto de pedreiras num raio de 1 km, este valor é cumulativo. Portanto, pode não ser a exploração não ter os 15 hectares, mas se no raio existirem mais pedreiras, esse valor é cumulativo. Também nas zonas onde são consideradas sensíveis, tem de ser sujeito a um procedimento prévio de avaliação de impacto ambiental, sendo o mesmo procedimento essencial no seu processo de licenciamento. O regime de avaliação de impacto ambiental para os projetos de indústria extrativa
é instituído no Decreto-Lei 151b de 2013 e alterado pelo Decreto-Lei 152b de 2017 de 11 de dezembro. Esta informação também está disponível, estes decretos-leis também estão disponíveis no nosso site, mas agora não vale a pena estar a buscá-los. Portanto, o que é que o procedimento do processo do pedido de licenciamento, portanto, após recebermos os elementos que referi no slide anterior, é feita a análise técnica e administrativa do pedido por parte da DIEG e é remetido o exemplar para a CCDR ou para o ICNF, dependendo de quem é a entidade que licencia a parte do PARP, para decisão sobre o plano de pedreiro no âmbito das suas competências, bem como o valor da caução a prestar pelo requerente. Após esta validação do plano de pedreira, tanto da parte do plano de lavra como do PARP, eh, depois dessa parte, são enviados os planos para emissão de parecer às outras entidades, normalmente à ARS, à ACT, às câmaras municipais, entre outras entidades onde se situa a pedreira. Concluído com sucesso esta fase do processo de licenciamento, o explorador é notificado das condições da licença de exploração aprovadas e do respectivo valor da caução a prestar. Após concordância por parte do explorador das condições da licença de exploração e prestada a caução e aceito por parte da entidade competente para a aprovação do PARP, estão reunidas as condições para a atribuição da licença de exploração. Voltando aqui ao nosso site, existe também muitas publicações que estão aqui reunidas. Existe o guião de pedreiras, que é um documento que resume e que explica também esta temática e que está disponível para consulta no nosso site. E ele, pronto, primeiro faz uma caracterização das pedreiras existentes no país, que aqui por acaso não se aplica tanto, mas depois explica também toda a sequência do processo de licenciamento. Licença de pesquisa, que eu passei, licença de pesquisa, licença de exploração. Portanto, voltando ao pedido, os documentos, novamente, os modelos, como já referi, os documentos, pronto, atribuição. Novamente aqui explicar o processo, como é que ele decorre e depois a caução também, como é que ela, quais são as entidades e como é que ela é prestada. Ok, pronto. E depois, quem tiver interesse também pode consultar o nosso site e todas estas publicações estão lá disponíveis. Em relação ao plano de pedreira, o plano de pedreira é um documento técnico composto por duas partes, o plano de lavra e o plano de ambiental de recuperação paisagística, conforme previsto no nosso artigo 41 como está previsto no artigo 41 da Lei de Pedreiras. Parte do plano de lavra é a parte do documento técnico contendo a descrição de métodos de exploração, desmonte de sistemas de extração e transporte, sistemas de abastecimento de materiais, energia e água, dos sistemas de segurança, sinalização e de esgotos, entre outras partes que estão dentro da parte técnica de uma pedreira. E tem a outra parte, o Plano Ambiental de Recuperação Paisagística, que é o documento técnico constituído pelas medidas ambientais e da proposta de solução para o encerramento e recuperação paisagística das áreas de pedreira. Portanto, existe também um documento para consulta no nosso site, que é o Plano de Pedreira.
também explica, as várias partes, a estrutura, o que é que compõe cada parte, quais os documentos, que são, pedidos e que têm que ser incluídos no plano de pedreira e no PARP, quais é que são as partes obrigatórias que têm que estar presentes no plano ambiental de recuperação paisagística. Men Portanto, aqui também podem consultar, isto também está disponível no nosso site. Pois, passando aqui, para uma outra parte, portanto, a parte do licenciamento está explicada, está e achei também interessante, referir outros aspectos da lei de pedreiras em relação ao responsável técnico, quais são os critérios de admissão. Nos casos de pedreiras de classe 1 e 2, a direção técnica da pedreira deve ser assegurada por uma pessoa que possua diploma de curso, de ensino superior em especialidade adequada, hum, e reconhecida pela JEG. Caso seja necessária a utilização de substâncias explosivas durante a exploração da pedreira, o responsável técnico tem que ter a formação específica nesta área. O pedido de exame de operador de explosivos ou substâncias explosivas para o trabalho de exploração de massas minerais é formalizado junto do Departamento de Armas e Explosivos da Polícia de Segurança Pública, sendo esta entidade responsável pela emissão da respectiva cédula do operador, através de um parecer que também é dado pela JEC para esse efeito. Também está definido no nosso site os critérios de responsáveis técnicos. Existe também no nosso site a listagem dos responsáveis técnicos e mais informação também é possível ser consultada no site. Hum, outra parte importante também tem a ver com os programas trienais e com as vistorias. O programa trienal é o programa que contém descrição para 3 anos dos trabalhos de exploração e recuperação paisagística e deve refletir os objetivos previstos no plano de pedreira aprovado. O programa trienal deve ser entregue no prazo de 180 dias a partir da data da atribuição da licença de exploração e, subsequentemente, de 3 em 3 anos, devendo ter como base o modelo de programas trienais de pedreiras. Ah, Portanto, após a emissão da licença, o explorador tem 180 dias para entregar o primeiro programa trienal e depois sucessivamente de 3 em 3 anos. É com base neste programa trienal, que são realizados 2 tipos de vistorias de recuperação. Portanto, uma vistoria inicial após a atribuição, na qual participam todas as entidades intervenientes no licenciamento, todas aquelas entidades que eu referi, no slide, ou uns slides atrás, a ARS, a Câmara, a ACT, a entidade licenciadora do PARP e a JEC, de modo a verificarem e assegurarem-se a conformidade os termos e condições da licença de exploração atribuída. Depois, 3 em 3 anos é realizada a vistoria trienal, aí nesse caso já não é necessário a participação destas entidades todas, eh, e são verificados os cumprimentos dos objetivos previstos nos respectivos programas trienais, das obrigações legais e das condições da licença. Normalmente estas vistorias, a JEC e a entidade, do PARP, ou CCDR ou ICNF, realizam estas vistorias. Às vezes também, acompanham estas vistorias a ACT, se for necessário. Portanto, também no nosso site também está referido aqui essa situação. Também está definido o que é os modelos da vistoria e a informação sobre os programas trianuais, quais é que são
o passando aqui também a falar um pouquinho só, só muito resumidamente, sobre os resíduos da indústria extrativa, o Decreto-Lei 10/2010 de 4 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei 31/2013 de 22 de fevereiro, estabelece o regime jurídico a que está sujeito à gestão de resíduos da indústria extrativa, transposto por ordem jurídica interna à Diretiva número 2006 de 21 de CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de março. Isto com vista à recuperação paisagística da pedra, podem ser ainda ser aceite a deposição de resíduos exógenos que não sejam resíduos de extração, preenchimento de vazios, desde que contemplado no parque e autorizado pela CCDR, dependendo da verificação do disposto do regime jurídico da deposição de resíduos em aterro. A listagem de pedreiras passíveis de receber resíduos exógenos e os respectivos códigos LER encontram-se disponível no site da JEC. Aqui voltando ao nosso site, também vem esta caracterização dos resíduos da indústria extrativa. Existe, portanto, como estava ali dito, é possível utilizar no enchimento dos vazios de escavação resíduos endógenos e também resíduos exógenos, desde que estejam contemplados no parque e autorizados pela CCDR. Aqui da região do Algarve, também existe as várias pedreiras que prevêem este, esta utilização de resíduos, mas eu também depois criei aqui essa tabela. Portanto, neste momento existem 7 pedreiras no Algarve que prevêem a utilização de utilização de resíduos exógenos, 7 pedreiras, pelo menos de acordo com a informação que está disponível no site. Pode estar um pouco desatualizada, mas penso que são estas 7 pedreiras que têm essa autorização no PARP. Depois também, saltando aqui um bocadinho, para a caracterização das pedreiras existentes na região do Algarve, também são muito superficial aqui a análise. Portanto, existem 41 pedreiras de classe 1 e 2 na região, das quais 30 encontram-se devidamente licenciadas e apenas 17 estão em exploração, mais ou menos contínua. Portanto, é um universo muito pequeno, existem muito poucas pedreiras na região, e dessas, portanto, fiz uma análise de concelho, número de pedreiras que existem de classe 1 e 2 em cada concelho, e destas, as que estão licenciadas, em licenciamento, e as que estão em recuperação com a licença caducada. Portanto, deste universo em exploração, como disse, estão 17 pedreiras em exploração, 4 estão em suspensão e 9 estão em fase de recuperação. Portanto, não estão já a fazer a recuperação de acordo com o PARP que têm aprovado. Portanto, por último, portanto, existem mais pedreiras industriais do que ornamentais na região e esta diferença do número de pedreiras aumenta se analisada as que estão em exploração atualmente. Portanto, atualmente, das 17, 13 são pedreiras industriais, para materiais para a construção civil, e apenas 4 são ornamentais. Destas 4, só 2 é que estão em exploração contínua. Portanto, são mesmo muito, muito reduzidos o número de pedreiras ornamentais existentes na região do Algarve. A substância mais extraída na região, tanto industrial como ornamental, é o calcário, proveniente da bacia sedimentar Algarvia.
das 41 pedreiras licenciadas têm origem na exploração do calcário. Aqui, eh, era p existe também toda uma informação a nível da estatística, de existe muita informação de estatística a nível, da GEG, por exemplo, a nível das pedreiras, podemos ir aqui, por exemplo, à produção de agregados, eh, para terem uma ideia, as substâncias que são exploradas a nível de pedreiras, a nível e as várias substâncias, os valores produzidos, nos últimos 10 anos, os, os mas aqui por acaso e são de agregados. E aqui temos, o tipo de rocha, que é, rochas ornamentais, os agregados, matérias para cimento e cal e minerais industriais, todas este as produções também, o número aliás, aqui é o número de pedreiras que existem a nível nacional, hum, com a exploração. Portanto, de rochas ornamentais, 356, agregados 254 e 15 de minerais de cimento e cal e 73 de minerais industriais, isto a nível nacional. Portanto, estamos aqui a falar a nível nacional destes valores, e se formos reportar e ver o número de pedreiros existentes no Algarve, percebe-se então que não é um setor que seja muito representativo a nível nacional. Mas pronto. Depois, por último, queria também só, dar-vos a conhecer no site também a informação geográfica da GECSIC, essencial ao ordenamento territorial e com o intuito de facilitar a caracterização deste setor, nomeadamente da sua localização, georreferenciação do universo de pedreiras, tendo vindo a ser implantada em função das coordenadas conhecidas na plataforma GECSIC. Portanto, também disponível no nosso site, e esta ferramenta é interessante e importante. Temos, todos estes serviços online. Portanto, eh, temos aqui as várias camadas, listas, camadas, selecionamos agora aqui para o caso as pedreiras. Exploração de massas minerais. O automaticamente o são introduzidas as pedreiras. A nível do Algarve, elas já estão, todas incluídas. A nível nacional, algumas que ainda não estão, mas a nível do Algarve, as 41 pedreiras já estão aqui incluídas e assim, se quiserem consultar, por exemplo, aqui a pedreira Escarpão número 3 da Cécil, clicando dá para perceber qual a matéria que é a substância que é explorada, quem é o titular, qual a situação da pedreira, o número de cadastro e a denominação e o tipo de classe. Portanto, aqui depois podem também, existe um, por exemplo, aqui é do Peral, também outra pedreira do Algarve, mais uma que é qual a substância, o titular. Pronto, isto é interessante porque se quiserem, eh, vamos supor que querem perceber qual a localização das pedreiras, portanto, esta informação também é aqui.
Portanto, depois, se repararem, a nível também há aqui uma diferença entre o tipo de linha e de cor, quando estamos a falar de uma pedreira com licença e pedreira com calção, tem este formato, estas linhas horizontais. No caso de pedreiras com licença caducada, aqui as linhas são ao alto e, por exemplo, neste caso, esta pedreira já tem licença caducada, está em recuperação. Portanto, toda esta informação é possível de consultar no site. Portanto, o site temos essa ferramenta que é disponibilizada e qualquer pessoa pode aceder. Pronto, da minha parte da apresentação está concluída. Espero que tenha sido esclarecedor. Muito obrigado, Dr. José Miguel Paes. Informo que no final teremos um período específico e determinado para um debate um pouco mais alargado, onde podem questionar ou esclarecer alguma dúvida ou comentário adicional que considerem naturalmente oportuno. Mas permitam-me, não será uma questão, mas sim um comentário, só dar nota da importância do evidenciado na apresentação, no respeito principalmente ao enquadramento do regime jurídico da exploração de massas minerais e da necessidade de uma sinergia de facto transversal que se pretende entre os empresários das áreas da área das pedreiras e dos diversos autores das operações urbanísticas e de construção e demolição, assente num dos eixos estratégicos que temos, da sustentabilidade e da modernização, que é a valoração do território e a melhoria da qualidade ambiental dos vazios de escavação. Deste modo, faça a transição para a apresentação seguinte, a quem dou as boas-vindas, à engenheira Inês Mateus, que agradeço desde mais também a sua disponibilidade e em estar presente nesta sessão. A engenheira Inês Mateus é licenciada em Engenharia do Ambiente, com formação profissional em planeamento e controle de gestão de projetos e outra formação diversa, no âmbito da saúde ambiental, em áreas como a gestão de resíduos, águas e águas residuais, e exerce funções desde 2011 na Agência Portuguesa do Ambiente, sendo, desde 2017, chefe da Divisão de Resíduos Sectoriais do Departamento de Resíduos. Assim, solicitaria então a apresentação da nota técnica relativa a operações de enchimento de vazios de escavação. Ora, muito bom dia, caríssimo engenheiro, como está? Bom dia a todos. Agradecer antes de mais o convite que foi feito à APA para estar presente. Dar-vos nota que eu gosto especificamente deste tipo de webinars, em que durante 2 horas, um período relativamente curto que se encaixa na nossa agenda, estamos a discutir um tema em específico. Acho que é útil. Parabéns à CCDR por estas iniciativas. E acho que realmente o modelo está muito bem conseguido. O desafio que nos fizeram hoje aqui foi um bocadinho falar sobre a nota técnica relativa às operações de enchimento, mas eu resolvi acrescentar só aqui uns 2 pontos que têm a ver também com aquilo que foi alterado agora no nosso regime geral de gestão de resíduos e que eu acho que estão diretamente relacionados com estas questões e que serão interessantes de ouvir. Vou passar aqui a apresentar a minha... Pois claro que isto não podia ser à primeira, não é? Nunca é. Estão a conseguir ver alguma coisa? Sim, Inês. O que é que vem? Sim. A sua apresentação está perfeita. Boa. Então, relativamente aqui ao novo regime geral de gestão de resíduos e aos temas que nós poderíamos discutir hoje, eu diria que as principais alterações introduzidas por este regime estão ao nível da exclusão de âmbito, que mexe diretamente com a indústria extrativa e eventualmente transformadora, a questão dos solos e rochas passarem a ser entendidos como resíduo, o facto deste decreto-lei ter revogado o diploma dos resíduos de construção e demolição levou a que a questão da reutilização tenha sido abandonada e, portanto, eles agora são vistos como um resíduo, conforme também nos diz a diretiva quadro. E a questão do enchimento de vazios de escavação, que seria uma
foi uma definição que foi tirada diretamente da Diretiva Quadro de Resíduos, mas atendeu o Parlamento a publicar a Lei número 52, em que alterou a sua definição e, portanto, introduziu aqui também algumas alterações àquilo que nós podemos fazer em termos de enchimento de vazios de escavação com resíduos que não provêm da indústria extrativa, os tais resíduos exógenos que o colega anterior falava. Relativamente à exclusão de âmbito, o que nós temos neste momento no nosso decreto-lei diz-nos que estão excluídos do âmbito do regime resíduos os resíduos resultantes da prospecção, extração, tratamento e armazenagem de recursos minerais e também aqueles os resíduos resultantes da exploração de massas minerais, à exceção dos resíduos gerados em unidades de transformação não definidas como anexos de exploração. O que significa, basicamente, que estão excluídos do âmbito do diploma resíduos, os resíduos de extração todos e os resíduos de unidades de transformação que são anexos de exploração. Portanto, todas as fábricas de transformação de pedra, toda a indústria de transformação de pedra que não é anexo de exploração, estará englobada no regime de resíduos. O que significa também que ser-lhes aplicadas disposições em matérias de resíduos RGGR, nomeadamente a questão da TGR, não é? É-lhes aplicada uma taxa de gestão de resíduos de 22 euros por tonelada à data, é-lhes aplicada a obrigatoriedade de utilização de guia de acompanhamento de resíduos e de preenchimento do mapa de resíduos no final do ano. Só dar-vos nota que neste diploma Simplex, que se prevê ainda publicado até ao final do ano, está incluída uma disposição em que esta exclusão é alterada e o que está proposto é um alinhamento direto com a Diretiva Quadro de Resíduos, em que diz que se os resíduos de extração e transformação tiverem, da pedra, não é? Tiverem abrangidos pelo Decreto-Lei 1010, então não são abrangidos pelo RGGR. A única coisa que temos que alinhar aqui ao longo do país todo, porque temos tido também algumas diferenças de interpretação, é o que é que está abrangido pelo 1010, que é algo que nós depois faremos em conjunto com a DGEG. Aliás, esta exclusão que aqui está e no formato em que ela está, foi definida em 2016 numa reunião APA-DGEG e entendeu-se à data que seria a melhor opção, sendo que ela está, de facto, a criar algumas dificuldades de aplicação na prática, tendo em conta que, por exemplo, as indústrias da pedra que não são anexos de exploração e que tenham, por exemplo, ao lado aquelas acumulações de pedras, que nós chamam vulgarmente aterros de pedra, são sujeitas à taxa de gestão de resíduos. Portanto, por cada tonelada lá depositada, nós cobraríamos a nossa taxa de gestão de resíduos e, além disso, a própria instalação teria que ser licenciada ao abrigo do diploma aterros, o que neste momento não se está a verificar. Portanto, aguardemos agora pela alteração da exclusão também para implementar na prática estas questões. Relativamente aos solos e rochas, como eu tinha dito na apresentação, antigamente, de acordo com o diploma dos resíduos de construção e demolição, eles eram considerados reutilização, quando eram utilizados para recuperação ambiental e paisagística de pedreiras e minas, e, portanto, não eram resíduos, não se aplicavam as disposições em matéria de resíduos. Atualmente, o Regime Geral de Gestão de Resíduos diz claramente que são considerados resíduos e não pode ser aplicado o conceito de subproduto. Portanto, sempre que há a utilização de solos e rochas provenientes de obras para enchimento de vazios de escavação, tem que se cumprir as disposições do RGGR e tem que se, adicionalmente, cumprir também as disposições previstas no Decreto-Lei 1010 relativamente à introdução de resíduos exógenos nesta recuperação paisagística. O que é que isto significa? Significa que lhes é aplicada a utilização de guia de acompanhamento de resíduos, é aplicado o preenchimento de MIR e todas as outras disposições em matéria de resíduos. Na questão das pedreiras que não têm PARP, que eu creio também, corrijam-me depois os colegas da DGEC que estão presentes, que a maior parte delas são pedreiras abandonadas e que não têm licença de exploração nem PARP, ou que o PARP não prevê a introdução de solos e rochas, também colocamos agora na revisão do Decreto-Lei uma proposta de alteração no sentido de regularizar estas situações. Passando agora para o ponto que de facto nos pediram para falar aqui.
a questão do enchimento dos vazios de escavação com resíduos exógenos. No fundo, o que a iniciativa parlamentar que alterou esta definição nos diz é que o enchimento será qualquer operação de valorização que, para efeitos de recuperação em zonas cavadas ou para fins de engenharia paisagística, são empregos, por um lado, exclusivamente materiais provenientes da atividade extrativa mineral ou da sua transformação, incluindo os resíduos de construção e demolição, e neste caso criou-nos a primeira dúvida, o que é que está aqui de facto abrangido, que não apresentem características de perigosidade testados segundo os valores de referência estabelecidos no Guia Técnico da APA para solos contaminados. Este critério que aqui está explicitado não é possível de ser aplicado, porque nós não podemos aplicar os valores de referência para solos às outras todas tipologias de resíduos, portanto não conseguimos aplicá-lo diretamente, e o limitar-se às quantidades estritamente necessárias para esse efeito. Esta é um critério, uma característica que vem diretamente da Diretiva Quadro Resíduos. Esta definição que aqui está é mais restritiva do que a Diretiva Quadro Resíduos, sendo que ao nível da Europa, nomeadamente da União Europeia, não existe existe uma grande discussão sobre o que é efetivamente o enchimento, se ele inclui apenas as pedreiras. Alguns países consideram também que o enchimento de valas é considerado uma operação de enchimento, a construção, por exemplo, do muro será uma operação de enchimento, portanto não é claro o que é que cada um dos países considera, não é claro as condições que têm que se cumprir para efeitos deste enchimento, e nem sequer estamos alinhados ao nível daquilo que consideramos a operação de tratamento que deve ser aplicada. Portanto, é uma definição que ao nível comunitário também não é clara. Em termos de enquadramento do enchimento de vazios de escavação, enquadramento legal, a utilização de resíduos exógenos para enchimento destes vazios de escavação é uma atividade regulada pelo Decreto-Lei 1010 e, portanto, o que ele nos diz é que devemos cumprir as obrigações em matéria de parque e obrigações em matéria de diploma aterros. No fundo, tem que se verificar as condições técnicas para a deposição em aterros de inertes. Por outro lado, aplica-se em simultâneo o regime geral de gestão de resíduos, que considera que esta utilização de resíduos para enchimento de vazios de escavação, se em cumprimento da legislação aplicável, constitui-se como uma operação de valorização de resíduos e não de eliminação. Portanto, aplica-se a operação R10, tratamento do solo para benefício agrícola ou melhoramento ambiental, sendo que se considera que, neste caso, como se substitui matéria-prima virgem, estamos aqui a fazer um melhoramento ambiental. Neste contexto, o vazio de escavação que recepciona resíduos configura um operador de tratamento de resíduos, o que significa que lhes são aplicáveis todas as obrigações em matéria de resíduos previstas no nosso regime de resíduos, não é? Portanto, do ponto de vista prático, o enchimento de vazios de escavação é uma operação de tratamento de resíduos com legislação específica abrangida pelo 1010, portanto tem que cumprir essas condições que estão previstas no artigo 40 e, por outro lado, é abrangido pelo RGGR e, portanto, tem que cumprir também as obrigações do RGGR. Quer esta ambiguidade na definição de enchimento, que não pode ser aplicada diretamente, não é? Não está muito correta do ponto de vista técnico, quer associada também às dúvidas que nos são colocadas relativamente ao enchimento de vazios de escavação, que eu falei um bocadinho no slide anterior, entendemos, em conjunto com a DGEG, elaborar uma nota técnica relativamente a estas operações, em que o que se tentou, no fundo, foi sistematizar a informação sobre as condições e obrigações relativas ao desenvolvimento desta operação de tratamento e clarificar o que é que cada um dos intervenientes tem que fazer. Esta nota técnica não se debruça sobre os resíduos excluídos do RGGR, aquilo no fundo que o colega da DGEG denominou como resíduos endógenos, que me parece um ótimo termo. Cria também uma lista de resíduos
que nós consideramos que podem ter enquadramento no âmbito da operação de enchimento face à definição que a iniciativa parlamentar efetuou e alterou no nosso regime geral de gestão de resíduos, no fundo aquela questão de serem resíduos da extração direta ou da sua transformação, incluindo RCDs. Indica claramente que as empresas responsáveis por vazios de escavação que recepcionam resíduos inertes que não sejam resíduos de extração configuram operadores de tratamento de resíduos, que era sempre uma questão que nos era muitas vezes colocada. Assume que a entidade licenciadora, portanto, poderá não ser a melhor terminologia, mas é o que nós estamos a usar porque parece-nos mais simples, dessa operação de tratamento de resíduos é a entidade competente para a aprovação do parque, portanto, no caso das minas será a ADGEG, no caso das pedreiras será o ICNF ou, na maioria das situações, a CCDR, como a colega também já referiu. E refere também a questão do cumprimento do princípio de hierarquia de resíduos. O enchimento de vazios de escavação não é uma operação nobre do ponto de vista de hierarquia de resíduos e, portanto, o entendimento, em cumprimento daquilo que está no nosso regime na Diretiva Quadro, é que apenas podem ser utilizados resíduos que não sejam passíveis de operações hierarquicamente superiores, como sejam a preparação para a reutilização e a reciclagem. Portanto, só deveriam ser utilizados resíduos que não podem ser reciclados ou preparados para a reutilização. Em termos da lista de resíduos que é apresentada na tabela A deste diploma, dar nota novamente que ela não se debruça sobre os resíduos endógenos, e daí não estarem aqui abrangidos os códigos LER 01, embora tínhamos alguns códigos LER 01 abrangidos pelo RGGR, optámos por não os colocar aqui, e no fundo o que esta tabela nos diz é a interpretação que deve ser feita dos códigos LER que se considerem corresponderem ao âmbito de aplicação da operação de tratamento de resíduos para enchimento de vazios de escavação nos termos definidos do RGGR. No fundo, esta é a listagem que nós interpretamos que é dos resíduos que podem ser utilizados em enchimento de vazios de escavação de acordo com a definição que o Parlamento apresentou e colocou no RGGR. Serão os tais resíduos que resultam da transformação dos minérios, incluindo os RCDs. É uma lista um bocadinho mais alargada, inclui os resíduos que nós consideramos que podem ser inertes e inclui alguns resíduos para os quais haviam dúvidas e que nos foi apresentada a evidência do seu caráter inerte de acordo com o que está previsto no diploma aterro. Portanto, em algumas situações que nos colocavam mais dúvidas, fizemos também a análise das análises dos resultados analíticos que foram efetuados ao nível da composição dos resíduos. Dar só nota que isto é uma lista abrangente e, portanto, ela não obvia o cumprimento das restantes condições exigidas pela legislação. Portanto, o facto do resíduo estar aqui nesta tabela A não é per si condição suficiente para poder ser utilizado no enchimento de vazios de escavação. Ele tem que cumprir as restantes condições, nomeadamente estar previsto no parque e tudo aquilo que eu irei falar a seguir. Ao nível da utilização, então, destes tais resíduos exógenos inertes, o Decreto-Lei 1010 o que nos diz é que só podem ocorrer no âmbito do parque. Portanto, as tipologias de resíduos que podem ser utilizadas para enchimento de uma pedreira em específico têm que estar expressamente indicadas no parque, quer em termos de classificação de acordo com a lista europeia de resíduos, não é? O código LER, quer em algumas situações relativamente também aos quantitativos que podem ser utilizados. Neste caso, o parque configura a licença como operador de tratamento de resíduos para a operação R10. Devem também ser cumpridos os requisitos estabelecidos no regime jurídico de posição de resíduos em aterro. Neste caso, o que deverá ser verificado é a questão da caracterização básica indicada no regime jurídico de posição de resíduos em aterro, portanto,
No caso das entradas de espelhos da LER, deve ser avaliada a perigosidade e deve ser verificado o cumprimento dos critérios de admissão em aterro para resíduos inertes. Mesmo sendo uma pedreira e sendo considerada uma operação de valorização, aplicam-se os critérios de classificação como inertes para efeitos de aterro. Existe aqui uma exceção, que é a isenção de ensaios, se os resíduos constarem da tabela número 1 do diploma aterros. Portanto, eles não estão isentos de caracterização básica, mas estão isentos da realização específica de ensaios. Nesta situação, acrescentar apenas que, se os resíduos forem provenientes de locais não contaminados, mas em que suspeita existir contaminação pontual, em que há suspeita de contaminação pontual, os solos e rochas, neste caso, devem ser testados segundo os valores de referência estabelecidos no guia técnico aplicável ao local do vazio de escavação. É uma análise extra que deve ser feita quando os solos e rochas vêm de locais não contaminados, mas em que pode existir ou que existe alguma suspeita de contaminação pontual. Em suma, a utilização de resíduos inertes que não sejam resíduos de extração apenas é possível se forem cumpridos os requisitos do diploma 1010, mais os requisitos previstos nesta nota técnica que, de alguma forma, visam clarificar o que consta da definição de enchimento e também o que consta do 1010. Portanto, o resíduo não pode ser passível de reciclagem ou preparação para reutilização, uma vez que, de acordo com a hierarquia de resíduos, nós devemos sempre privilegiar as operações mais nobres. A tipologia de resíduo em causa deve estar expressamente autorizada no PARP, eventuais quantidades quando o PARP definir também essas quantidades. A tipologia de resíduo deve constar da tabela A da nota técnica, portanto, que, no fundo, indica quais é que são os resíduos que a definição pode encontrar. Deve estar no estado sólido e deve cumprir os critérios de admissão em aterro para resíduos inertes. Isto será um resumo daquilo que é necessário verificar para efeitos do enchimento de vazios de escavação com resíduos exógenos. Ao nível do registro de informação e transporte, tratando-se de resíduos, é-lhes aplicável o acompanhamento no transporte com guia eletrónica de acompanhamento de resíduos e é-lhes aplicável o preenchimento integrado o preenchimento do mapa integrado de registro de resíduos, daquilo que nós conhecemos como o MIR. No caso do MIR, se forem destinatários dos resíduos, no fundo, se forem a pedreira ou a mina, têm sempre que preencher, que ele é de preenchimento obrigatório por todos os operadores de tratamento de resíduos. Se forem os produtores de resíduos, apenas são obrigados a preencherem se a organização tiver mais de 10 trabalhadores ou se a organização produzir resíduos perigosos. Só dar-vos aqui uma nota de uns dados que nós tivemos a trabalhar entre 2020 e 2021, data de entrada em vigor do RGGR e depois também da nota técnica. O número de pedreiras que recebem resíduos para enchimento de vazios de escavação, resíduos exógenos, entenda-se, passou de 36 para 56, essencialmente por via dos solos e rochas serem entendidos como resíduos e, portanto, há um conjunto de pedreiras que recebe apenas solos e rochas, embora não justifique completamente este aumento, e a quantidade de resíduos também ela duplicou, uma vez que os quantitativos de solos e rochas utilizados no enchimento de vazios de escavação são, de facto, muito significativos e representam, em 2021, quase mais de metade deste valor. Dar nota que os solos e rochas, sempre possíveis, deviam ser utilizados para fins mais nobres, nomeadamente para a incorporação ao mar. Ao nível da distribuição por região, a zona do Algarve, onde nós estamos a falar, representa apenas 1% dos quantitativos totais de resíduos utilizados para enchimento de vazios de escavação, com uma grande predominância da região de Lisboa e Val do Tejo, que também tem um conjunto de pedreiras que só recebem solos e rochas. Daí também este valor é muito elevado, embora mesmo sem os solos e rochas o valor fosse significativo. Em termos da tipologia de resíduos que foi depositados, a maioria dos resíduos estão identificados como resíduos que não necessitam de ensaios, portanto constam da tabela 1
do diploma aterros, do regime jurídico de aterros, e são entendidos como sendo de base resíduos inertes sem necessidade de ensaios, portanto 92%. Depois temos os outros resíduos que, sendo resíduos exógenos, necessitam dos tais ensaios, não são de base considerados inertes, e ainda temos aqui 0,36, uma porcentagem muito pequenina, de resíduos que não constam nem na tabela da APA, na tabela A da nota técnica, nem na tabela 1 do diploma deles. Portanto, são resíduos que, teoricamente, não poderiam ser utilizados para enchimento de vazios de escavação. Isto ainda acontece. Dar-vos nota também que temos tido muitas reclamações, queixas, relativamente à utilização indevida desta operação do tratamento de resíduos para depositar resíduos com valorizáveis, que não constam destas tipologias e que se considera que, pelo menos os queixosos consideram que estão a ser camuflados, e dar-vos nota também que, quando fazemos aqui a comparação entre os dados declarados no mapa de registro de resíduos, no MIR, e os dados das EGAR, detectamos aqui também algumas diferenças que vamos avaliar e considerar agora numa próxima etapa. Julgo que é um bocadinho o que eu vos tinha para dizer. Obrigada. Muito obrigado. Não sei se fácil ouvir. Muito obrigado. Antes de mais, parabéns pela transmissão de conhecimento e pela partilha desta informação sobre a clarificação dos procedimentos que está a atender e as condições de emissão dos resíduos com esta demolição para enchimento para vazios de escavação. Trata-se de uma valorização do recurso enquanto valorização da recuperação de tecidos ambientais. Passamos para o terceiro e último painel de ação, que está a cargo da engenheira Maria José Nunes, licenciada em Engenharia do Ambiente da Universidade de Aveiro, em 1926, concluiu a sua pós-graduação em Urbanismo e Direito de Construção pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, exerce funções na área do ambiente da administração pública desde 1987, sendo diretora de Serviços de Ambiente desta CCDR Algarve desde 2001. Estamos assim aqui uma troca aqui de posições para a apresentação da caracterização das explorações de massas minerais no Algarve. Agora tem que ir aqui. Lá em cima, à direita. Ok. Janela. Olá, bom dia a todos. Então, desapareceu? Já tem som, não tem a imagem. Também, ok. Mas agora desapareceu ali. Mas lá Conseguem ver a apresentação? Não, ok. Deve ser por causa da net. já demora a apresentação. Bom, bom dia a todos. Hoje
hoje temos som, estamos ligados àquele. Hoje estamos aqui com alguns percalços técnicos que nos fazem andar a saltitar aqui entre várias máquinas. Eu vou ter que fazer a apresentação sem ser em modo de apresentação. Tal como disse o Sr. Vice-Presidente, pois esta é a nossa última webinar do ano no âmbito da economia circular. Sendo eu responsável do departamento que organizou esta webinar, não queria deixar de agradecer a colaboração dos nossos 2 colegas da DGEG e da APA, com o qual temos tido bastante trabalho durante este ano, nomeadamente com a DGEG em visitas e vistorias que fizemos, e também a colaboração do Sr. Vice-Presidente para estar aqui connosco e do Dr. Ricardo Canas, que trabalha comigo também nestas áreas, na área da avaliação ambiental, e que esperemos levar a bom porto as nossas intenções em termos de trabalho. Eu, quando me preparei para fazer aqui esta apresentação e sabendo aquilo que a DGEG e que a APA iria apresentar, comecei a pensar o que é que a CCDR poderia dizer de novo para além daquilo que eles dizem. A DGEG como entidade licenciadora das pedreiras, a APA como a casa-mãe da parte da gestão de resíduos a nível nacional. E eu achei por bem ir a 2012. E porquê é que eu fui a 2012? Porque em 2012 a CCDR resolveu fazer um levantamento de tudo aquilo que tinha sido extração mineral e que era extração mineral na região do Algarve. Portanto, estamos já há 10 anos atrás e tentar perceber o que é que estava na região, em termos de ordenamento do território e em termos daquilo que estava a ser feito em termos ambientais. E o que é que nós nos apercebemos? Este trabalho foi feito em conjunto com a DGEG, com a fotografia aérea, com consulta de processos que nós tínhamos aqui, com muita conversação com a DGEG sobre perceber o que é que tinha acontecido a algumas instalações e chegámos a estes números. Em teoria, haviam 296 locais no Algarve onde tinha havido extração mineral. E foi considerado que 100 desses locais, ou seja, 34% dos mesmos, estavam recuperados. A palavra recuperada não é adequada, este quadro foi tirado do relatório que deu depois origem a este levantamento, foi considerado recuperado porquê? Porque já não havia cratera, foi a palavra que foi encontrada, com certeza poderia ser outra hoje, 10 anos depois podíamos pensar noutra palavra, portanto não houve uma recuperação efetiva naquilo que nós hoje conhecemos como o plano ambiental e de recuperação paisagística de uma pedreira. Se havia 100 situações em que a cratera já não existia, sobravam 196. Entre 2012 e 2022 não se verificaram grandes aumentos de áreas de extração. Houve sim pequenas ampliações em determinado tipo de explorações. Ainda relativamente a 2012, das 196 restantes, verificámos que 136 não tinham qualquer tipo de licença, sobravam 60. Destas 60, 13 estavam abandonadas. Só 47 se mantinham ativas. Estas 136 que estavam sem licença estavam na sua maioria abandonadas e eram de reduzida dimensão. Se pensarmos aquilo que estava licenciado das 47, verificamos que 83% das mesmas eram licenciadas pela DRE, as restantes pelas câmaras, pelos municípios. É uma porcentagem que se mantém, apesar de se lembrarem do número que o engenheiro Miguel Paes há pouco referiu, que eram 41, à data havia 47 pedreiras licenciadas. Nestes 10 anos, com a crise económica entre 2011 e 2014, e depois com o processo da pandemia, houve muitas empresas que fecharam as suas instalações e deixaram de elaborar, ou porque tinham chegado ao fim da extração, ou porque por razões económicas e financeiras decidiram não dar continuidade à exploração para a qual tinham licença. Uma questão extremamente importante, em termos de IGTs, verificou-se que destas 196, 140 não tinham qualquer enquadramento nos IGTs e 56 estavam enquadradas nos mesmos. O facto de estar enquadrado não quer dizer que estivesse totalmente correto a sua delimitação no PDM. Nós, nestes 30 anos de PDMs, temos vindo a notar que, por diversas razões, sabemos a que escala foram feitos os PDMs, a carta unitária 25.000, os polígonos das pedreiras não estavam totalmente delimitados. O que acontecia quando as pedreiras queriam ser ampliadas, chocavam quanto o facto de haver um artigo na legislação que dizia que tinha que dar cumprimento àquilo que estava no IGT, o IGT estava lá e dizia que aquela área imediatamente adjacente à pedreira não podia ser usada para extração mineral. Foram situações que foram sendo resolvidas ao longo do tempo e que a nova geração de PDM que está em revisão aqui na região do Algarve, pelo país todo, a CCDR está a identificar estes casos e a tentar resolver estes problemas. Para além disso,
houve situações que foram praticamente todas resolvidas, aquelas que vieram à regularização extraordinária das atividades económicas que decorreu entre 2016 e 2018. Perante esta situação, o que é que temos de extração mineral no Algarve? O engenheiro Miguel já disse, temos 41 pedreiras licenciadas, portanto em 2012 tínhamos 47, houve 6 que cessaram a sua atividade e temos 17 pedreiras em exploração. Exploram aquilo que ali está, o calcário para britas, agregados, blocos e calçada, a areia, a argila, o ciânido, do gesso e do xisto. No caso do gesso e do xisto, são duas pedreiras que exploram pontualmente. Elas dão apoio à produção de clinker para depois produção de cimento da única unidade de fabril que existe desta produção aqui na região do Algarve. O cianito é também, para além de fazer agregados, faz também rocha ornamental. As argilas estão a vermelho porquê? As argilas na crise económica de 2011-2014 fecharam todas as instalações de produção de tijolo industrial na região do Algarve, portanto a argila que era tirada industrialmente cessou a sua atividade. No entanto, ela mantém-se em atividade na parte dos fornos da zona de Santa Catarina da Fonte Duplas, Pentavira. Porquê? São fornos que funcionam só no verão e produzem tijolo e telha artesanal para determinado tipo de recuperação de casas da região aqui do Algarve, que é extremamente comum, e há mesmo PDMs que obrigam à utilização daquele tijolo e daquela telha para a recuperação de determinado património urbanístico. Temos esta situação em termos de extração e o que se verifica na extração e que nos trazia problemas e traz aqui na região é que a areia e o calcário para calçadas são as tipologias onde se registram os maiores incumprimentos no licenciamento. Porquê? São pequenas áreas de extração em que a extração é só feita para aquilo que se pretende, não há uma programação a longo prazo na maioria dos casos. Se há encomenda, é feita a extração, se não há encomenda, a pedreira está parada. Ora, com áreas tão pequeninas, viram aquilo que era preciso para licenciar, eu não digo que seja complicado, mas esta tendência de é muito papel, então eu não trato do assunto, ou aproveitavam-se de uma coisa que aconteceu durante anos, que era a operação de melhoria do solo agrícola. Era retirado cerca de 1 metro de camada arável do solo para depois fazer a plantação determinada, melhorar esse solo para fazer plantação de determinado tipo de pomares, ou pomares de sequeiro ou pomares de laranjeira. Isso era quase tudo feito na área das areias, nomeadamente no concelho de Faro, Lagoa, Sombragem, Silves, Sombragem, no caso das calçadas, peço desculpa, e aconteceu que chegaram a ter profundidades de 10 metros. Eu cheguei a conhecer bastantes areias nestas condições em Lagoa e em Silves, e realmente era uma situação extremamente triste, é a palavra certa. Não tendo estas pseudo-extrações, qualquer tipo de parte, depois na cratera era colocado tudo. Eu não trouxe aqui fotografias, são fotografias com 24, 25, 30 anos de existência, mas eu tenho fotografias destas situações. Ora bem, com esta dinâmica de extração mineral e esta tendência para pôr resíduos dentro das crateras, nomeadamente nas áreas não licenciadas, começou-se a ver a evidência de uma mais-valia de interligação entre os espaços de extração mineral e a gestão de RCDs. Eu digo isto há muitos anos, uma unidade de tratamento de RCDs não se compadece de 500 metros quadrados de um armazém numa zona industrial. Tem que ter espaço. Porque hoje em dia, geralmente estas empresas também fazem uma outra atividade económica, que é o aluguer de contentores. É preciso espaço para parquear, é preciso espaço para circular, é preciso espaço para armazenar o produto, para tratar o produto. Portanto, é preciso muito espaço. Isto faz também muito pouco, como sabem. Daí que esta utilização, ou pretensão de utilização de áreas de extração mineral para fazer gestão de RCIDs, parece a mim que tem viabilidade. Daí que, na região do Algarve, tínhamos 8 empresas autorizadas para CCDR para a gestão de RCDs e 5 estão em antigas pedreiras ou estaleiro. São as que estão a amarelo. As outras 3, uma está num estaleiro muito pequenino e as outras 2 estão em zonas industriais e só recebem determinado tipo de resíduos de construção e demolição. Perante esta situação, eu vou-vos dar aqui um número, pensando no número que a engenheira Inês já referiu. Nós temos 2 grandes empresas, destas 8, há 2 que são bastante grandes e que em 2021 geriram 3.287 guias eletrónicas de transporte de resíduos, num valor global de 158 mil toneladas
158.459 toneladas, que representa mais de 17% do que aquilo que foi gerido em 2018. Porquê é que eu pus aqui 2018? Foi um ano que nós estudámos e que já tínhamos feito aqui umas contas sobre este ano e que realmente verifica-se um grande aumento da produção de RCDs. Estas duas empresas têm a gestão de resíduos dentro da área de extração mineral e ambas podem efetuar a recuperação da porta de extração com material classificado como RCD, portanto, código 17 da LER. Na região do Algarve, há mais 5 pedreiras que detêm a autorização de recuperação paisagística para enchimento da porta com LER, mas só mais uma é que tem uma instalação de RCDs dentro da sua área de extração. Para ter uma noção da comparação dos dados, sabemos nós que o RCD é bastante pesado. Posso-vos comparar que o sistema de gestão de resíduos urbanos do Algarve gera por ano 350.000 toneladas de resíduos, que chegam aos 2 aterros da região. Só estamos aqui a falar de 2 empresas. As restantes 6 empresas têm uma dimensão muito mais pequenina e não gerem tantos resíduos como estas 2 em conjunto. Quais são os problemas que nós identificámos na gestão de RCDs no Algarve? Aquilo que já dissemos várias vezes, a separação ineficiente, a indiferença e a falta de informação dos produtores, porque quando o resíduo tem valor, aí sim é feita a demolição seletiva, senão é feita uma demolição a eito, passa a expressão. Uma fraca adesão à reutilização de materiais. A quantidade de resíduos registados não é real, face à grande quantidade de resíduos que ainda é abandonada, e é uma situação que está novamente a acontecer. O abandono de resíduos. A classificação e o transporte inadequados. A classificação é feita de acordo com aquilo que sabem para o sítio onde vão, ou seja, se a empresa tiver o LER XPTO, põe-se esse LER, se não tiver, não se põe, põe-se outra coisa qualquer. E o abandono de resíduos em locais não autorizados. Para além disto, ou perante isto, peço desculpa, em 2019, a CCDR, no âmbito da sua agenda regional para a economia circular, definiu um plano de ação com os RCDs na região do Algarve, apesar de ter 10 anos, mesmo passados 3 anos, o mesmo está perfeitamente atual. Não houve grandes alterações de gestão de resíduos de RCDs na região do Algarve, não houve mais empresas a instalarem-se, não houve nenhuma empresa que se instalasse para tratamento efetivo daquilo que está a produzir em termos de RCDs, e o objetivo do plano de ação é aquilo que é normal nestes tipos de planos, nomeadamente a prevenção da produção, a melhoria da separação na origem e na recolha, a melhorar a operacionalização da gestão de RCDs, promover a valorização e o reaproveitamento e estabelecer condições políticas para a gestão de RCDs. Estes 5 objetivos tinham aqui também como propostas de atuação a necessidade de uma equipa multidisciplinar. Ou seja, temos que ter alguém connosco a trabalhar que leva avante estas questões da gestão de RCDs em conjunto com os municípios. Temos que conseguir que os municípios se envolvam mais neste processo, nomeadamente na adaptação ao previsto no novo regime geral de gestão de resíduos. Não foi aqui falado, mas o regime geral de gestão de resíduos tem uma data prevista para que em 2026 os municípios passem a recolher pequenas quantidades determinadas de resíduos onde estão os resíduos que não estão em demolição, até à produção de 1.100 litros. Portanto, há aqui uma necessidade de trabalho com quem gera resíduos urbanos que vai ter mais competências nesta área, nomeadamente por resíduos de construção e demolição. E uma coisa que é extremamente importante é a alteração de regulamentos municipais e a adequação das taxas que são pagas para a recolha e tratamento destes resíduos. É necessário dotar a região de mais locais de recepção de RCDs, somos extremamente deficitários. Se vocês viram o mapa que estava lá do Algarve, está tudo concentrado. Há 4 empresas no conceito de Faro, e 3 em Faro e Melolé que estão praticamente ao lado umas das outras. As restantes estão em mais 3 concelhos. Toda a zona norte da região, toda a zona na poente de Tavira até ao Guadiana e de Silves até à costa oeste não tem unidades de tratamento de resíduos ou de recepção. Ou seja, há regiões em que num raio de 30 km não têm onde entregar o resíduo. Como sabem, quem trabalha nesta área dos resíduos se torna anti-económico. Sobretudo, perante aquilo que foi dito antes, é necessário informar, formar e sensibilizar toda a cadeia de valor dos RCDs. Temos aqui um historial, falámos do que é que acontecia em 2012, do que é que está a acontecer agora, chegámos a 2022. A 2022, a engenheira Inês Mateus já referiu a famosa exclusão que está no artigo 2º e que
leva a que quando estas terras de escavação saem da obra é preciso um local de depósito, ou seja, saíram, passaram a ser resíduo. E o problema que nós detectamos, porque é o que nos chega aqui à CCDR, são pedidos de esclarecimento e pedidos de ajuda, é na proximidade da obra não há nenhum local autorizado para receber este material, que passa a ter classificação RCD pela lista da Europeia de Resíduos. O que acontece é que perante a pressa em fazer a obra, a necessidade de se descartarem daquele material, há uma tendência para o abandono e a deposição em local não autorizado. Mesmo com um local autorizado, já aconteceu, tivemos relatos, que não podia receber porque a zona onde podia depositar estava em plena extração, sem áreas de deposição disponíveis. Há deposição em locais não autorizados, linhas de água, beira de estradas, com a consequente alteração da drenagem do local e eventual contaminação do solo e da água. Mas não são só estes os problemas. Muitas vezes quem está a fazer a obra contacta proprietários das proximidades que consideram que é uma mais-valia aterrar determinada área da sua propriedade, não sendo salvaguardadas as restrições de utilidade pública para o local em causa, com a consequente alteração da drenagem do mesmo e eventual contaminação do solo e da água. Para além disto, quando nós vemos os impactos na paisagem face à deposição inadequada, seja impactos relativos à pequena quantidade de resíduos que lá estão, ou seja, impactos relativos aos grandes aterros que são feitos com estes solos e estas rochas. A alteração na composição do solo e, consequentemente, o seu potencial de produção agrícola, florestal, silvícola. Os impactos na biodiversidade por alteração das condições ecológicas e da drenagem de água. Quando se põe determinado tipo de resíduos em cima de um outro solo onde havia uma determinada biodiversidade, de flora e de fauna, a mesma com certeza pode não, desculpem a expressão, sobreviver da mesma forma. Ora bem, então, o que é que se passa perante estes problemas aqui identificados? Temos uma procura elevada de locais de antigas extrações minerais para depósito de terras de escavação e outros resíduos que estão em demolição, nomeadamente de empresas que estão a fazer obras de grande dimensão, sejam elas públicas ou não públicas. Temos dificuldades administrativas de regularização das pretensões face ao normativo legal em vigor, há uma classificação como resíduo material que até 2021 não tinha essa classificação, e temos uma localização do local em zona do PDM que não prevê a atividade em causa. Isto só identifiquei aqui duas, para além de todas as outras relativas a se a atividade pode ou não ser feita naquelas condições e perante aquilo que o requerente pede. Há uma solicitação de alteração do espaço, alguns resultam de dias, portanto nós temos aqui cerca de 7 pedreiras no Algarve que tiveram declaração de impacto ambiental e tiveram o parque aprovado dentro da avaliação de impacto ambiental, portanto uma alteração do parque com certeza pode levar a uma alteração da DIA, porque há condicionantes da DIA que são resultantes do parque aprovado, que é no sentido de permitir a utilização de resíduos com LER17 para recuperação paisagística. Algumas intenções já cá nos chegaram, outras sabemos, porque as empresas já reuniram connosco, e o que é que pretendem fazer sobre esta matéria. Face à grande procura que há de locais para pôr solos e rochas e outro tipo de resíduos com emissão, inertes e não inertes. Ora, o que é que nós ambicionamos? Uma necessidade de maior controle da exploração e da recuperação, nomeadamente de depósitos de terras e outros RCDs que são efetuados de forma célere, como eu disse anteriormente, ou seja, quem está a escavar não escava para pôr ao lado, escava para tirar dali para fora porque quer fazer a obra, precisa de um local logo de imediato. Por reforço de recursos humanos e financeiros dos serviços que coordenam e acompanham esta temática, perante a razão que está em cima, quando nós temos uma denúncia destas, convinha logo irmos ao local, por vezes não nos é possível. A adaptação dos PDMs às necessidades socioeconómicas das regiões. Os PDMs não podem esquecer da extração mineral, porque ela existe e tem um peso socioeconómico na região e, eventualmente, com previsão de usos sucessivos para estas áreas. É claro que nem todas as pedreiras serão campos de futebol, mas podem ser outras coisas. A recuperação ambiental dos passivos que ainda persistem no território. É verdade. Apesar do que eu disse no segundo slide, ou no terceiro slide, ainda há muito passivo ambiental no território, nomeadamente de pedreiras de grande dimensão que formam neste momento lagoas e que põem em perigo, eventualmente, quer as pessoas, quer a própria fauna, ou algum acidente por rebentamento dos diques que seguram algumas dessas pedreiras. Era o que eu tinha para vos dizer hoje. Eu acho que cada um de nós falou um pouquinho das suas preocupações e das suas ambições relativamente
ao que vinhamos falar sobre pedreiras e sobre gestão de resíduos de construção e demolição, pois agora estou disponível para eventuais perguntas que nos queiram colocar. Muito obrigada a todos pela atenção. Eu posso fazer. Deixa lá ver. Tem que ser ali em cima ou aqui? Tem que ser aqui, não é? Aqui. Ora então, muito obrigado, Engenheiro Maria José Nunes, naturalmente pela partilha de conhecimento, de longos anos de experiência nesta matéria e pela sistematização da informação relativa à exploração das pedreiras e por ter, de facto, emocionado quanto à importância da redução dos riscos de construção e demolição e operações de enchimento de vazios de escavação, não só no contexto de incrementar destinatários, desenvolver mais práticas associadas ao abandono e ao depósito ilegal, mas também como a valorização da RCD na recuperação ambiental. Eu lembro que os cursos decididos no âmbito desta ação, promovida pela Direção de Ambiente, onde se pretende, de facto, a promoção de uma região recordada pela qualidade de vida, dotada de atores capacitados para fazer face àqueles que são os nossos desafios e as ações conducentes com a sustentabilidade que se pretende com a estratégia quer europeia, quer nacional, inclusive pelos ODS, que o vice-presidente Leite já passou falou há pouco, e trabalhar de uma forma próxima com os diversos atores, neste caso os empresários da área de pedreiras, da construção civil, da gestão, dos transportes, tratamento de resíduos, projetistas, naturalmente técnicos, e também decisores municipais aqui um papel preponderante, para além do público em geral, naturalmente, partilharmos esta informação sobre a gestão de RCDs e esta gestão de resíduos e a própria exploração das massas minerais da região. Conjugando, naturalmente, aquilo que é a extração e aquilo que é a recuperação ambiental, porque todos somos responsáveis, todos, naturalmente, temos a nossa cota de responsabilidade no âmbito da economia. De facto, a manhã foi muito rica e assertiva, creio, todas as apresentações. Abri então um espaço de debate a quem quer levantar alguma questão em particular e o que queria era que fosse muito sucintos na abordagem da questão e também que nos indicasse a quem é que é dirigida a vossa questão. Sei que já aqui há algumas pessoas que já colocaram a indicação de que queriam participar, mas já levantaram, digamos assim, o braço. Eu vou aqui verificar qual das pessoas é que já suscitou aqui para levantar o braço. Tenho aqui o Nuno da EMART, que já tinha aqui a indicação que queria falar. Faça favor. Bom dia. Estão-me a ouvir? Vou desligar. A minha pergunta era para a engenheira Maria José, não sei se ela ainda está por aí. Ok, obrigado. Está-me a ouvir então, Maria José? Sim, ok, sim. Pareceu-me ouvir na sua apresentação, assim, de relance, a ter referido que deduzo que seja de acordo com o novo RGGDR, que os municípios terão a obrigatoriedade de receber RCDs de produtores até 1.100 litros. Isso foi o que me chegou da sua apresentação. Gostaria, antes de mais, de confirmar consigo se foi isso que queria dizer. Confirmo. Okay. Eu agora não lembro qual é o artigo do RGGR, não sei se a Inês Mateus depois me pode desejar qual é o número do artigo, mas está visto que em 2026 os municípios recolham outro tipo de resíduos para além dos urbanos, dos biorresíduos, que são os resíduos de construção e demolição, os monos, os pequenos rés, resíduos de construção e demolição de pequenas obras, os monos, rés, e são mais dois, agora não consigo lembrar quais, os óleos alimentares usados e os resíduos perigosos, os pequenos resíduos perigosos. Qual é o artigo, Inês?
Efetivamente, eu tenho conhecimento dessa informação. Sim, Tenho conhecimento que é um pouco diferente da sua, era só isso que eu gostava de esclarecer. Eu não sei o artigo em concreto, mas sei que nós já demos vários esclarecimentos a municípios, porque, de acordo com o 46 de 2008, desde 2008 que os municípios têm a obrigação, à altura, de receber todos os resíduos, ou de gerir todos os resíduos provenientes de obras isentas de licenciamento. Creio que o novo RGGR o que diz que é dúbio, e era por isso é que eu gostava de aferir essa parte dos 1100, o que nós entendemos é que são resíduos com esteio de demolição, e passo a citar de cachaça isto de memória, provenientes de pequenas obras de reparação e bricolagem. Tem razão, tem razão. Eu posso ter dito os 1100 litros, estava a pensar nos grandes produtores, mas que era o contrário, que é mais de 1100. Pronto, são de pequenas obras, está lá dito no artigo, são de pequenas obras. Peço desculpa pelos 1100 litros, mas o município tem que recolher, está bem? Pois, é esse o problema que nós temos. Okay. É que eu gostava que alguém da APA, não sei se estarão aqui, se da CCDR, prestasse algum esclarecimento sobre o que são pequenas obras de reparação e bricolagem, quais são as métricas que nós devemos adotar, porque é muito complicado. Em vez de ser 50 litros, era 100 litros, é isso? Não é? Não sabemos ainda, não sabemos ainda. Isso é algo no nosso plano de gestão de RCDs e nos nossos objetivos de conversações, passa a expressão assim, então, conversações com a APA, nós queremos aferir, porque apesar de só faltarem 3 anos para isto começar, lembrem-se que os biorresíduos passaram 2 anos no estante, não é? Portanto, nós temos que em 2023 esclarecer esta matéria, e eu tomo nota do pedido do Nuno, porque realmente é difícil o conceito de pequenas obras e de bricolagem para a Câmara, ou neste caso para a EMARC, pode ter um conceito, com certeza para o seu colega do lado, do conselho ao lado, pode ter outro conceito completamente diferente. Acho que com certeza temos que arranjar aqui uma métrica semelhante para que todos possam agir da mesma forma, aliás, porque os municípios com certeza depois vão fazer planos de ação para isto e pedir fundos comunitários para conseguirem resolver este problema da recolha dos pequenos resíduos. Obrigado. E já agora, eu tinha entendido que essa obrigatoriedade de gestão de RCDs das pequenas obras de bricolagem era já. Estou equivocado? Não, 2026. 1 de julho de 2026. Okay. E já agora este RGGR revogou o 46 de 2008? Revogou o 46 de 2008. Então, neste momento, os municípios não têm a obrigatoriedade de gestão dos RCDs? Tem. Pergunto. Tem? Das pequenas quantidades. Não tem a partir de 2026, ou seja, agora, dezembro de 2022, um foi revogado, o outro ainda não entrou em vigor, por isso não tem obrigatoriedade, é o meu entendimento. Não entrou em vigor a recolha específica destes resíduos. Não quer dizer que as câmaras não recolham, não é? Claro, sim. Eu não as câmaras poderão fazer, poderão eventualmente prestar serviços aos quais não estão legalmente obrigados. Mas, Nuno, essa sua dúvida fica aqui registada, e com certeza durante o ano 2023 nós vamos abordar isso convosco e com a AMAL, no sentido de arranjarmos aqui uma plataforma de entendimento quanto à forma como isto vai ser feito. Porque realmente vocês têm dúvidas, neste caso o Nuno está a verbalizá-las, mas com certeza os outros 15 municípios também têm as suas dúvidas, e as outras entidades gestoras de resíduos aqui da região. Ser-me muito agradável. Obrigado, Maria. Obrigado eu, Nuno. Está o microfone aberto. Não sei se mais alguém tem alguma questão, alguma dúvida que queira suscitar junto do painel. Seria bem mais proveitoso, não sei, quer os colegas de outras CCDRs, quer a própria DGEG, quer também tem aqui alguns operadores de gestão de resíduos também, há outros municípios que queiram. Muito bem. Tenho aqui a Sandra Amar, a quem desejo os bons dias. Bom dia. Faça favor. Bom dia, obrigada.
Antes de mais, vou só fazer uma pequena introdução, porque o tema a pergunta está ligada ao meu tema de doutoramento. No fundo, e fiquei curiosa porque na última apresentação, mesmo no último slide, houve lá uma pequena fase da previsão de os PDMs preverem novos usos para as zonas de extração. E tendo em conta que é exatamente aí que a minha tese de doutoramento se insere, se fosse possível, não sei se existe, se era possível ter alguma ideia de que forma é que isso poderá ser previsto. Portanto, era uma pergunta para... Para mim, Maria José. Sim. Olá, Sandra, Olá. bom dia. Não, a questão que eu pus ali é a questão que nós, quando nós analisamos os PDMs, referimos junto aos municípios. São os municípios que têm que definir o que é que querem para aquele espaço. Portanto, quando o PDM define o polígono da área de extração mineral, pode introduzir no seu regulamento que aquela área no futuro, quando deixar de ser de extração mineral, pode ter outro uso. Eu, por acaso, mas não define qual, ou define? Não define qual. Pode definir, a Câmara pode definir. Se quiser, pode definir. Imagine que aquela área de extração mineral está junto de uma via, ou está junto de uma área de transportes, de uma central de transportes, que ela pode definir que no futuro será uma área de ampliação ou da via da central de transportes. Eu estou a dar um exemplo no ar. Sim. Não é nada em especial. Eu dei o exemplo da Pedreira, portanto, em Braga, que é mais conhecido, há 20 anos, não é? Mas temos outros casos. Eu, por acaso, não pus ali uma fotografia, que é muito conhecida aqui na região do Algarve, foi uma recuperação paisagística que não foi feita, porque foi integrado a maneira como a Pedreira ficou no jardim da casa que foi construída ou que foi recuperada na casa que lá estava na Pedreira. Portanto, quando nós olhamos para ali, percebemos que foi uma pedreira, mas ele está como um jardim. Portanto, conseguiram fazer essa adaptação. É aqui no Concelho de Faro, aqui a 5 km, ou seja, norte de Faro, mas está extremamente interessante. Voltando à sua questão, têm que ser os municípios a definir o eventual uso sucessivo. É algo que nós temos que falar. São áreas que estão intervencionadas e que podem servir para outros usos face à intervenção que já tiveram, não é? Pode não haver uma recuperação total, ou pode haver uma recuperação total e dizer, esta área agora é para fazer outra coisa qualquer, não é? Ou volta àquilo que tinha antes, ou um prado, ou um pomar. Sim, mas obrigado, mas é preciso que haja uma iniciativa, digamos assim, por parte da Câmara, do município. Ok. Muito obrigada. Nada, obrigado eu. Muito obrigado. Não sei se mais alguém queria colocar aqui também alguma outra questão associada a esta temática. Seria interessante. Não estou a ver porque estamos assim um pouco acanhados, digamos assim. Temos uma mensagem. Mas acho que ainda provavelmente aqui talvez o Miguel responder esta pergunta. No contexto da primeira apresentação, recebemos aqui uma mensagem da participante Patrícia Moraes, e esta talvez seja dirigida para outros, José Miguel Paz, em que a Patrícia refere que a listagem das pedreiras dos respectivos resíduos está disponível no site da DGEM. Portanto, isto era uma pergunta, se calhar, direcionada mais para o Dr. José Miguel Paz, porque se calhar tem um conhecimento do site que não tem. Sim, está disponível, sim. Eu acho que partilhei essa listagem também. Eu não sei se seria possível mostrar, porque efetivamente eu andei a pesquisar e não encontro. Ok, então eu vou tentar. Pode colocar aqui nas mensagens. Vou mostrar. Querem que eu partilhe ou depois eu partilho com a Patrícia? Não, pode partilhar, o Miguel pode partilhar connosco mesmo, aqui com o próprio CCDR, até pode pôr no diário para a CCDR, inclusive não se colocar já, como pode colocá-lo aqui nas mensagens e não há qualquer tipo de problema com isso, está bem? Okay. Então, okay. Deixa-me então partilhar. Partilhar aqui na mensagem, depois de copiar o link, senão
remete para a CCDR, depois nós podemos chegar à Patrícia, está bem? Está bem, está bem. Obrigada. Eu também penso que a Patrícia sabe o meu contacto. Sim, obrigada. Ok, obrigado. Entretanto, tenho também aqui a Direção-Geral de Energia e Geologia, Rosa Oliveira, bom dia. Já tenho que ligar o micro. Tem aqui o braço levantado, Rosa Oliveira. Sim. Pronto, bom dia. Olha, fiquei com uma dúvida que gostaria de colocar, eventualmente, à engenheira Maria José Nunes, que era a seguinte questão. Relativamente à recuperação de pedreiras, enchimento de vazios de escavação, e se contemplados no PARP, o CAI 170504 é passível de ser aprovado em termos de PARP ou existem algumas questões que impeçam, de facto, a recuperação de pedreiras com os CAIs 170504, solos e rochas não abrangidos pelo 170503 e que não sejam materiais endógenos, por isso vindos de fora, em termos de PARP, contemplados no PARP, com os requisitos que possam ser impostos, pode ou não pode ser recuperado? Pode prestar o parque. Eu julgo que teve aí um pequeno lapso, não é CAI, ela é. Sim, Mas, sim, pronto, sim, não tem desculpa, problema. é Não, defeito. eu estava a pensar CAI, mas eu não conheço esta CAI. Ela é. Não, é Pode, esqueci. porque está previsto no parque, pode. O que está a acontecer nos nossos parques que têm autorização para receber solos e rochas é que já têm mais de 8 anos, a maior parte deles, e foram todos no âmbito de dias. Nós, na altura, não fizemos a lista LER, a lista da Europeia de Resíduos, a identificar o resíduo. E muitos deles não têm. E hoje, quando querem pôr lá resíduos, já têm que entrar tudo com LER. E como não têm este pedido de alteração dos parques. Mas a pergunta que me está a fazer, a resposta é sim, pode. Porque se está previsto no parque, pode subir solos e rochas. Está bem? Sim, obrigada. Nada. Não sei se mais alguém tem alguma questão, porque aqui alguns dos nossos painel de oradores. Temos aqui algum tempo, alguns minutos, poucos, até terminar a sessão. Não sei se há outro colega que quer expor alguma situação. Nuno Faria, bom dia. Ora, bom dia. Uma questão no seguimento da questão anterior. O pedido de alteração de PARP, no caso dos PARPs aprovados mais antigos, em que previam já os solos e rochas, mas não tem o código LER discriminado, é feito por algum mecanismo expedito ou tem que submeter oficialmente novo plano no novo PARP? Não, pode fazer um pedido, tendo presente o seguinte, quem é a entidade licenciadora, se é a DGEG, passa tudo através da DGEG, e a DGEG entra em contato com a CCDR ou com o ICNR, depende de quem aprovou o parque, e faz essa proposta de alteração do parque à CCDR, depois a CCDR coleta o processo, se teve dia, se teve declaração de impacto ambiental, se não teve declaração de impacto ambiental, e articulamos com a DGEG se essa alteração de parque tem alguma coisa a ver com uma alteração do PP, do plano, ou se tem só uma alteração daquilo que se quer pôr dentro da pedreira, sem haver alteração da área de escavação. Portanto, o que nós temos estado a articular com a DGEG nestes últimos 2 anos, e anteriormente também era assim, é o pedido entra pela entidade licenciadora, se for a DGEG, ou pelo município, se for o município, a DGEG depois entra em contato connosco e faz o respectivo pedido de alteração do parque, e a CCDR dá andamento ao processo. E é uma coisa muito demorada. Peço desculpa, não ouvi. Só, se me permite reforçar a pergunta. É uma espécie de adenda ao PARP. Não tenho que formular um novo PARP se não houver de facto alterações nenhumas significativas, naturalmente. É só uma adenda ao PARP a especificar que aqueles solos e rochas é o LER tal. É isso, não é? Sim. Se me disser que é um parque que eu enchi até acima, à cota original, e agora o parque passou a ser encher só até metade, e uma alteração significativa. Se é só uma alteração de algo que queiras adicionar ao parque, por mais
um código LER ou fazer uma plantação diferente em cima, pois aí é uma pequena alteração, não tem que apresentar um parque novo. É evidente que se tiver alteração nas plantas e nos cortes e alçados que foram enviados juntamente com o parque anterior, pois aí tem que mandar uma planta nova. Pronto. Mas se é só essa introdução, pois é uma pequena introdução, não tem que apresentar um parque novo. Se não tiver alteração na caução, porque se o parque está aprovado tem uma caução, se não tiver alteração na caução, pois aí é só uma pequena alteração do parque. Muito obrigado. Estava alguém lá em cima. Já estão os dois respondidos. Pois muito bem. Não sei se temos mais alguma dúvida aqui no painel, que queira colocar aqui alguma outra questão associada à nossa reunião, que faça agora naturalmente. Temos aqui algum tempo para podermos esclarecer algumas dúvidas que eventualmente queiram colocar. Se assim não for, resta-me assim terminar esta sessão, sem antes agradecer naturalmente a comissão organizadora, os casos engenheiro Maria José Nunes, engenheiro Paulo Custódio, naturalmente, a participação do Sr. Vice-Presidente da CCDR Algarve, arquiteto José Pacheco, muito dedicado a estas temáticas da agenda para a economia circular, naturalmente. Agradecer aos nossos convidados pela amabilidade que tiveram em aceitar os nossos convites, quer da Direção-Geral da Geologia, Dr. José Miguel Andrade Paz, que é naturalmente a Agência Portuguesa do Ambiente também, a Inês Mateus, sempre muito solidária, em também poder colaborar com a CCDR Algarve. De facto, acho que estamos aqui todos um pouco mais capacitados, um pouco mais esclarecidos quanto a estes compromissos, a estas oportunidades que a região tem face a uma problemática que é premente, estas ações que se querem cada vez mais sustentáveis da valorização do resíduo, esta valorização para uma recuperação ambiental que se pretende, e enquanto também interligação de uma atividade económica extremamente importante para a região também. Temos aqui a salvaguarda da valorização do resíduo de um produto, e ainda mais temos o potencial para uma recuperação ambiental. Parece-me que terá que ser este mais um dos pontos de partida para que a região esteja capacitada cada vez mais com este tipo de infraestruturas, que neste momento está um pouco deficitária, naturalmente, e é com isto que também compete esta CCDR Algarve estabelecer esta articulação e esta coordenação para identificar a problemática, vamos apontar soluções, porque todos somos de facto atores para esta agenda da economia circular. Um bem-aja a todos os que participaram e desde mais agradecemos a vossa participação e, como diz aqui o meu vice-presidente, desejar-vos a todos umas boas festas, está bem? Sei que ainda falta algum tempo, mas dizer já umas boas festas, está bem? Para todos os colegas. E um bem-aja e obrigado. Adeus, bom dia. Obrigada, até à próxima. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, até à próxima.